Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou Karen Feldman, head de imprensa no GMI, e quero destacar que essa rodada especial do Trocando Ideias tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados de importantes profissionais do mercado. Esta é uma produção especial do GMI que valoriza a força de quem transforma o mercado todos os dias com liderança, inovação e atitude. A cada episódio, vamos trocar ideias com empresários, executivos e lideranças que fazem a diferença em seus segmentos, trazendo reflexões sobre gestão, desafios, inovação, comportamento e, claro, sobre as trajetórias que movem grandes transformações. Hoje, vamos conversar com Adriano Murta, fundador e líder da MP Capital Investments, uma empresa especializada em assessoria e consultoria para investimentos no mercado financeiro e imobiliário nos Estados Unidos. Com mais de 20 anos de experiência, Adriano se destaca por sua habilidade em traduzir o universo dos investimentos internacionais em grandes estratégias práticas, personalizadas e seguras para brasileiros e investidores globais. Vamos falar sobre carreira, liderança, educação financeira e os caminhos para investir com inteligência no exterior. Olá, Adriano, seja muito bem-vindo ao podcast Trocando Ideias. Hoje a gente vai bater um papo descontraído, falar um pouquinho para o nosso público sobre a sua trajetória, o que fez você entrar nesse mercado de investimentos. Vai ser um prazer ouvir aqui o que você tem a nos dizer. Bom, então para a gente começar, eu queria saber como que surgiu a sua conexão com o mercado financeiro, né? O que te levou a fundar a MP Capital e se especializar em investimentos internacionais. Perfeito, obrigado, Karen. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Adriano Murta Peniche, eu sou fundador da MP Capital Investments. Eu trabalho há mais de 20 anos com assessorias para investimento, principalmente nos mercados financeiros e imobiliários nos Estados Unidos, né? Aqui a nossa missão, na verdade, é ajudar os brasileiros e os investidores pelo mundo para terem acesso a oportunidades de investimento aqui nos Estados Unidos de uma forma assim mais estruturada, com segurança, com visão estratégica, né? E eu estou bastante contente de ter esse espaço aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha trajetória, né? Na realidade, a minha conexão com o mercado financeiro ela começou de uma forma assim bastante natural, né? Desde muito cedo eu sempre tive muita curiosidade, sempre fui movido por entender como que o dinheiro trabalha, né? Não só para gerar um retorno financeiro, mas também como um mecanismo de realização de sonhos, né? Aí com o tempo eu percebi que a maioria dos brasileiros eles não tinham conhecimento para buscar oportunidades fora do mercado brasileiro. E foi aí que nasceu a ideia da MP Capital. Traduzir esse mercado global para quem tem interesse em investir com estratégia, porém de uma maneira bastante descomplicada. Fala pra gente um pouco, Adriano, como que foi o início da sua carreira, né? Que desafios e aprendizados te moldaram como profissional e líder até aqui? Bom, o início da minha carreira foi baseado em muito aprendizado. Antes de eu começar a buscar formas de investimento, primeiro eu busquei o conhecimento necessário para aplicar na prática diante do meu próprio portfólio. Tá? Eu trabalhei com consultoria a partir do momento em que eu me senti confortável o suficiente para lidar com os meus próprios investimentos e quando eu tive a perfeita ciência de que eu tinha condições de passar esse conhecimento adiante. Então, antes de buscar os investimentos em si, eu busquei conhecimento e busquei praticá-los com o meu próprio patrimônio. Depois disso, passei a trabalhar com algumas empresas de consultoria e tive inclusive um banco digital no Brasil, né, que era mais voltado para investimentos também. Ah, bacana. Agora, investir fora do Brasil ainda é visto como algo complexo para muitas pessoas, né? Então, como foi esse processo seu de tornar esse investimento internacional um pouco mais acessível e estratégico para os brasileiros? Bom, a realidade primeiro começa com basicamente o aprendizado, né? Muitas vezes o investidor ele tem o recurso, mas falta aquela ponte que une ele ao investimento, né? Então, nós conseguimos criar processos que, de acordo com uma linguagem clara, a gente consegue mapear o perfil do nosso investidor e indicar os caminhos mais realistas, né? Que mais se adequam aos planos e às diretrizes que eles pretendem seguir, né? Então, nosso diferencial está aí. A gente consegue fazer o investimento de uma maneira personalizada e estratégica. E a gente ajuda o cliente a sair daquele termo do quero investir fora para sei como, onde e por que investir fora do país. Perfeito. Agora falando um pouquinho da questão de visão, de liderança, né? Você lidera hoje uma empresa que traduz
oportunidades globais para perfis de investidores muito diversificados, né? Como que seu estilo de liderança evoluiu ao longo desses anos? Ah, sim. Bom, com o tempo eu entendi que liderar, na realidade, não é controlar, é inspirar, né? Hoje eu Uhum. lidero com muito mais perguntas do que com respostas. Por exemplo, formar um time alinhado, ele exige muito confiança, liberdade e basicamente clareza. Principalmente saber ouvir, né? Meu papel hoje é garantir que cada pessoa da nossa equipe tenha perfeita compreensão do impacto que ela pode gerar na vida dos nossos clientes. Isso para mim é o ponto principal. E que valores você considera inegociáveis na condução de uma equipe que lida com patrimônio, confiança e objetivos tão relevantes para os clientes? Bom, a transparência, a ética e principalmente a responsabilidade com o patrimônio dos nossos clientes. Entenda que o nosso cliente ele confia em nós aquilo que ele levou praticamente uma vida para construir. E isso exige muito respeito da nossa parte. Outro valor essencial que a gente trata e com muito carinho, com muita atenção, é o comprometimento da nossa equipe com a entrega de resultados. Mesmo quando o cenário é adverso, a gente sempre consegue enxergar as boas oportunidades do mercado. Agora, em tempos de volatilidade, incerteza econômica, o que que é mais importante, técnica ou comportamento? Como que você equilibra os dois num modelo de gestão? Eu vejo que os dois são essenciais. No entanto, se a, a necessidade de escolher entre um e outro, o comportamento pesa mais. O investidor, quando ele é emocional, ele perde boas oportunidades. O líder que se desespera, por outro lado, ele transmite uma certa insegurança. Por isso que a nossa gestão ela trabalha com equilíbrio. A gente se baseia em dados para orientar, porém com um olhar bastante humano para sustentar as decisões que a gente toma em relação ao patrimônio dos nossos clientes. Agora falando um pouquinho de mercado, do cenário de investimentos, né? Como que você enxerga o atual momento de investimentos internacionais, especialmente nos Estados Unidos, né? O cenário segue favorável para diversificar fora do Brasil? O cenário continua assim favorável, né? Na realidade, assim, apesar dos ajustes pontuais ali nos juros e na inflação, os Estados Unidos eles continuam sendo um dos mercados mais sólidos do mundo, né? Uhum. A diversificação internacional nunca foi tão importante, tanto para proteger o patrimônio quanto para aumentar. Agora, o que que tem motivado o brasileiro a investir fora do Brasil, né? Segurança, rentabilidade, plano de vida, o que que pesa mais, na sua opinião, nesse momento? Olha, com certeza é a segurança patrimonial. O investidor ele quer estabilidade jurídica, quer uma moeda forte, quer uma previsibilidade de mercado, logicamente, dentro de parâmetros, né? Claro que a rentabilidade importa muito, mas o que mais pesa hoje, de fato, é a proteção do patrimônio, o desejo de internacionalizar um plano de vida, né? Seja para estudar fora, para morar fora, ou simplesmente para empreender. Agora, quais erros você mais observa nos investidores que estão iniciando, né? E quais princípios são indispensáveis para construir uma carteira sólida a longo prazo? Olha, um dos maiores erros é, de fato, entrar no mercado sem entender o mercado, sem conhecimento. Ou então agir por impulso, né? O erro mais clássico é concentrar demais investimentos em uma única possibilidade, ou seja, aquela questão, colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Já os princípios eles são simples, né? Basicamente o que a gente faz, a gente identifica o perfil do cliente e a gente investe o dinheiro dele com consciência, pensando no longo prazo. Na verdade, não existe assim uma fórmula mágica, o que existe é disciplina. Perfeito. Agora, falando um pouquinho do setor imobiliário nos Estados Unidos, né? Continua sendo uma boa alternativa, na sua opinião? E que fatores que o investidor deve observar nesse tipo de operação? Com certeza continua. Com certeza continua. O mercado imobiliário ele sempre foi muito sólido na América. Seja na busca de imóveis para compra e revenda, seja na busca de terrenos para construção, seja na busca de oportunidades para aquisição de passivo, né, de renda passiva, né? Então, sempre foi um bom mercado e ainda continua sendo. Mas, Uhum. logicamente, é necessário dar muita atenção à localização, liquidez, tipo de imóvel e principalmente o regime tributário que você vai atuar aqui dentro, porque isso faz muita diferença. Um bom imóvel ele pode ser uma renda passiva estável ou uma valoração futura. Depende Uhum. muito do objetivo do investidor. Perfeito. Falar um pouquinho de tendências, visões de futuro. Quais são as principais tendências que você acredita que vão mudar o comportamento dos investidores nos próximos anos? Bom, a personalização, de fato, ela vai dominar, porque os investidores eles querem soluções sob medida. Cada dia mais a gente percebe isso.
Além disso, a gente vê aí um crescimento da tokenização de ativos, a inteligência artificial nos investimentos, no acesso direto ao exterior por plataformas digitais e tudo mais. Tudo isso exige mais preparo, mas também abre novas oportunidades, né? Uhum. E com relação à inteligência artificial, né? O acesso à informação, ao digital, mudaram muito o jogo nesses últimos tempos, né? Como que a MP Capital tem se preparado para atender um público mais exigente, mais conectado? A gente investe muito em tecnologia, sim, com certeza, né? Mas principalmente em proximidade. A informação ela é acessível, né? Mas o que falta, na verdade, é a interpretação dessa informação e a aplicação dela no caso real, na vida real. A gente até usa um pouco da inteligência artificial para apoiar os nossos processos naquilo que é mecânico. Porém, o relacionamento humano continua sendo o diferencial da nossa empresa. A consultoria personalizada ela realmente faz toda a diferença. E o que mais te motiva a seguir atuando nesse mercado, Adriano, mesmo com os desafios, os riscos, as incertezas? Basicamente, o que me motivou a começar a investir nos Estados Unidos, o impacto que isso gera na vida e na família das pessoas. Ver um cliente nosso realizando um plano de vida com segurança, ver famílias construindo patrimônio fora do Brasil, isso me motiva absolutamente. Saber que a gente está ajudando as pessoas a fazerem boas escolhas, com consciência, com liberdade, isso realmente não tem preço. E para quem está nos ouvindo agora, né, e tem o desejo de começar a investir no exterior, qual seria o primeiro conselho, talvez o mais importante, que você deixaria? Olha, mais importante, eu volto a dizer, eu bati muito nessa tecla hoje. Comece pelo conhecimento. Não se pode pular etapas. É necessário começar pelo conhecimento, entender o seu próprio perfil, se você tem um perfil mais arrojado, ou mais conservador, ou mediano, traçar os seus objetivos e principalmente buscar uma ajuda especializada. Investir fora pode parecer simples, mas não é algo trivial. Então, Uhum. com a orientação certa, o exterior deixa de ser um sonho distante, né? Passa a ser realidade dentro do seu planejamento patrimonial. Perfeito. Adriano, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui com a gente. Espero encontrá-lo em breve para mais conversas produtivas como essa. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. E assim a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias, com a presença de Adriano Murta, fundador da MP Capital Investments, que nos mostrou que investir fora do país pode ser sim algo acessível, estruturado e planejado, desde que feito com consciência, estratégia e o suporte certo. Falamos sobre carreira, liderança, erros comuns, cenário econômico e os caminhos para crescer de forma segura no mercado financeiro e imobiliário dos Estados Unidos. Vimos que com a orientação certa é possível transformar sonhos em patrimônio e decisões em liberdade. Se esse episódio despertou vontade de aprender mais, refletir ou revisar seus próximos passos como investidor, compartilhe com sua rede. Informação de qualidade é o primeiro ativo de quem quer investir bem. A gente se encontra no próximo episódio com mais histórias reais de quem movimenta o mercado com propósito, visão e consistência. Até lá!